Bem-vindos uma vez mais, muito bem-vindos ao workshop de dia inteiro. Eu sou o Peter e eu vou ser o hostess today, o anfitrião. E a gente vai ver essa série turca e eu tô louco para ter comentários e assistir. E para vocês que são mais novos, eu vou fazer vocês entenderem o que vai acontecer durante o dia. Então a gente vai começar com o David. Vamos mostrar os episódios e depois de tudo, vamos ter 10 minutos de parada e daí nós vamos ter 4 salas divididas para que a gente compartilhe emoções e todas as experiências que vocês tiveram. E daí nós teremos um longo tempo de descanso de 45 minutos. E daí nós vamos para a sessão de perguntas e respostas. E agora eu vou passar para você, David. Obrigada, Peter. Bem-vindo todo mundo. Estou super feliz de ver vocês de novo. Para o próximo mês nós vamos ter um profundo mergulho dentro da mente, usando a percepção das formas, relacionamentos, todos os machucados e dores que aparecem na superfície e começar a entender que é simples, que é bem simples, que tudo que a gente percebe com nossos 5 sentidos é construído pelo nosso ego para bloquear a verdade. Exatamente como Morfeu disse para o Neo no filme Matrix. O mundo que você vê foi feito para te cegar da verdade. E Jesus vai nos ajudar. A presença de Jesus é tão forte porque Ele está nos ajudando a começar a entender que o que a gente percebe através dos 5 sentidos é um mundo fragmentado, que basicamente é somente passado. E Ele está nos encorajando a nos juntar a Ele no reino de Deus e deixar o passado para trás. Ele diz que a gente está um pouco preocupado com o passado. E porque o ego inventou o passado, basicamente quando a gente vai seguindo as regras do mundo e todos os eventos e os julgamentos das coisas boas e das coisas ruins, as experiências boas e as experiências ruins, nós não entendemos que nós estamos dormindo e sonhando e que tudo isso foi inventado. Então hoje nós começamos com o primeiro de 4 sábados e nós vamos todos assistir o mesmo filme. Ao invés de assistir um filme de 1h30, nós vamos assistir um filme de 7 horas. E nós vamos ver pedacinho por pedacinho, porque isso vai nos ajudar em começar a experienciar o que é o milagre e começar a construir confiança para realmente entregar o teu coração para Deus e entrar uma grande e profunda cura que vai te permitir ser quem você é, que é Cristo vivo, só irradiando amor e luz. Então, como vocês sabem, nós começamos com grupos de filmes. Na verdade, nós começamos mesmo com grupos de cura que interessam mais. Então, nós temos um grupo de inglês, um grupo de espanhol e um grupo de tribo de filmes. E isso é o que vocês votaram. Esses são os 5 temas principais que nós vamos usar no que nós vamos chamar de episódios. E hoje tem 2 episódios de uma série chamada Another Self. Seria um outro eu. Em português chamado de Uma Nova Mulher. E é bem recente. Acaba de ser lançado no Netflix, no fim de julho.
E aqui estão os temas que a gente vai se referir hoje. O primeiro é o que recebeu mais votos, 61 votos, que é permitir profundas dores surgirem para a cura. Muitas vezes eu realmente ia gostar de uma vida em paz. Mas quando a gente tenta controlar os aspectos do mundo para trazer a paz, nós descobrimos que isso não funciona. É bem frustrante tentar controlar o mundo. Então, permitir as feridas duras surgirem, aparecerem para a cura, é o tema principal. E o que a gente realmente está fazendo é deixar a escuridão que está na nossa mente, ou memórias do passado que a gente tem, surgirem na nossa consciência, e daí a gente pode ficar totalmente consciente disso, e daí a gente pode limpar elas. E às vezes as pessoas dizem para mim, você sabe, permitir que as feridas duras surjam para ser curadas é bem mais fácil dizer do que fazer. Imagine se eu desperdiço minha vida toda tentando esconder essa dor. Imagine se eu estiver tentando preencher coisas, pressionando coisas, agradando pessoas, escondendo meus pensamentos, dando pensamentos privados em segredo. E que eu posso ter toda a minha vida devotando a isso, fazendo isso. É por isso que eu digo que a gente precisa de inspiração. Precisamos de um flash para nos mostrar que dessa forma não vai funcionar. Nós precisamos ter muita vontade para permitir que o que está escuro surja, para nós podermos limpar isso. Eu estou vendo meu amigo Johnny aqui. Hello, Johnny. Johnny escreveu para mim, ele estava comigo na escola de mistérios. E ela tem 81 anos. Ela está pronta para um tempo de cura gigante, através do curso em milagres. E ela escreveu para mim. Ela disse que estava acontecendo algumas coisas com a sua filha, que está com o estágio 3 de câncer. E seu neto está discordando em algumas coisas. E isso é bem típico. Nós temos pessoas da família, alguns amigos queridos e vizinhos, nossos colegas, que atravessam coisas bem difíceis. E a prece real, verdadeira do coração é: como que eu relaciono isso com a minha mente? Como que eu relaciono tudo isso com a minha consciência? Como que eu deixo as preocupações irem embora, e problemas e dúvidas e arrependimentos, e aprendo a entender que eu estou curado e inteiro, como todo mundo, todos os outros, na presença do amor de Deus. Então é por isso que a gente está fazendo isso juntos. Também vou mencionar minha amiga Byrne. Byrne ele me escreveu sobre essa série turca. Eu mostrei aquele filme recentemente turco, Doom of Love, o Apocalipse do Amor, no Netflix, que é um filme turco, e foi um sábado maravilhoso fazendo um workshop dele, que nos leva além desse mundo. E o Byrne falou que tem uma série que dá para olhar. Então, obrigado, Byrne, você está fazendo isso para todo mundo. As coisas que curam, a gente pode usar tudo que tem no tempo e espaço para libertar a nossa mente da culpa, da tristeza, das feridas e aprisionamento. Pois o segundo grupo é ousar a ser totalmente tomado pelo milagre. De nós sabemos que quando a gente tem esses momentos do acaso, nós começamos a nos sentir leves e alegres, cuidados, como se o nosso coração estivesse aceso. E a gente fica, como isso é fantástico. Eu amo isso. Eu adoro essa energia de cura. Daí o ego tenta sabotar a gente e diz, não tão rápido. Não pense que você ia ficar tão alegre tão facilmente. Eu vou jogar umas coisas duras aí. E isso é simplesmente enquanto a gente continua validando o passado, dando valor ao passado. Quando a gente continua se apegando a alguns aspectos do passado. Isso é o que realmente está acontecendo. Assim nós parecemos que estamos lutando.
é quando os desafios se tornam mais difíceis, quando a gente continua se segurando em alguns aspectos do passado. Assim temos uma oportunidade de perdão bem forte, bem encorajadora. Aí que a gente tem que ousar a ser tomado totalmente pelo milagre. A gente diz para o Espírito Santo, você toma conta disso. Eu já fiz a minha parte. Não funcionou. Agora eu vou fazer na colaboração com você e vou ouvir, seguir e me tornar mais intuitivo. O terceiro tema é não tirar conclusões da minha própria jornada de cura. Nós vemos que a jornada pessoal é bem individual e daí nós julgamos e a gente acha que a nossa é muito devagar. Ou tem muita resistência, ou tem muita falta de vontade. E não é realmente a própria personalidade que é um problema. É só parte dessa projeção de um ego arrogante. Realmente é a nossa mente que está com medo da luz. Nossa mente está com medo do Espírito Santo. E por que nossa mente que está dormindo tem medo do Espírito Santo? Exceto se a gente acha que alguma coisa vai ser perdida. Alguma coisa real e importante será sacrificada para acordar no amor de Deus. Se a crença é que a luz vai tirar alguma coisa de mim, quando a luz sabe que não tem nada que pode ser tirado da gente. Porque Deus nos criou perfeitos. E toda crença que faz com que a gente pense que a gente vai renunciar a alguma coisa que é real, ou deixar ir embora alguma coisa real, eu diria que a gente pode pegar todo esse medo que a gente tem de perder alguma coisa que é real e entender que a gente tem uma crença que é o acreditar no sacrifício. Crença de que você tem que sacrificar alguma coisa importante para ser quem você já é, para ser a realidade em espírito que Deus que criou você. O ego diz, não, você vai pagar por isso. E Jesus diz, não tem nenhum custo. É um presente grátis. Porque Deus nos deu nossa identidade gratuitamente. E agora o que a gente tem que fazer é lembrar quem a gente é. É sobre isso que é toda essa experiência. O próximo é ter vontade de enxergar os nossos erros e perdoar. Então, toda vez que a gente guarda mágoa, o que a gente realmente está dizendo é nós acreditamos ter o direito de estar errado. Acreditamos que fomos maltratados, que alguma coisa deu errado. E muitas vezes a gente acha que alguma coisa foi feita contra nós. Nós só queremos estar certos sobre o sistema de crenças do ego. Sobre esse mundo do ego, nós queremos estar certos e queremos colecionar evidências para perpetuar a culpa. É bem triste que todas as tentativas de estar certo, quando você começa a argumentar com alguém, provando que você está certo, abaixo disso tem a vontade de perpetuar a culpa. Por que a gente aponta o dedo para alguém se a gente está acusando a gente mesmo? É a mesma coisa. Eu entendo que anos atrás, Jesus me disse, todas as vezes que você aponta o dedo para alguém, lembre-se que tem 3 dedos apontados para você. Um do Pai, um do Filho e um do Espírito Santo. A Trindade diz, pare com isso. Você está condenando seus irmãos e irmãs, mas você está condenando você mesmo. Toda vez que você põe aquela arma de laser, é no espelho. E claro, o espelho reflete em você. Por isso que Jesus diz, perdoai porque eles não sabem o que fazem. Não julgue, o último que será julgado será você. Por isso a mente que julga realmente está julgando a si mesma. E ela tem que entender que está fazendo uma prisão do vício, que não vai permitir entender, saber o que é felicidade verdadeira. E finalmente aprender a lição da perfeita igualdade. Uau! Não pode haver melhor sala de aula ou aprendizado do que a mente que acredita em pessoas. Daí o ego diz, olhe, tem um monte de pessoas, são todas diferentes. Algumas você gosta, outras você não gosta. Algumas você pensa que são boas, outras você pensa que não são boas. E daí o ego não quer mostrar para nós que todas as pessoas do mundo são evidências do passado. Tudo o que é percebido com os 5 sentidos são evidências do passado, agindo na nossa consciência.
Tudo sem exceção. Isso é a lição 7 do livro de exercícios. Eu vejo só o passado e continua dizendo por quê. Por que eu vejo só o passado? Eu vejo só o passado porque minha mente está preocupada com pensamentos passados, que é a lição 8. Então, Jesus sistematicamente ensina a gente que nós temos uma mente separada, porque o Espírito Santo está na nossa mente, mas o ego parece estar lá também, até a gente perdoar. Uma mente separada, uma condição esquizofrênica, psicótica, um estado mental sem felicidade, porque ele acredita em 2 sistemas de crenças que não têm um ponto em comum. Nunca. O sistema que o Espírito Santo mostra, que é do amor, e o sistema que o ego mostra, que mostra culpa, medo, dor e morte. Não tem como reconciliar a vida eterna com dor, culpa, medo e morte. Então, o que essa série vai nos mostrar, e eu adoro essa série, se chama O Nosso Outro Eu, Uma Nova Mulher. Mostrando a vida de 3 mulheres que são super amigas. Mostram elas morando em Istambul, na Turquia, 2 casadas e uma solteira. O que a série nos ajuda a ver é que tudo que a gente percebe com os 5 sentidos é uma projeção do nosso voto ao passado. Então, tudo que o ego criou e tudo que o ego é, que é uma crença em separação, está na direção de salvar o voto a esse passado. Às vezes a mente inconsciente faz esse voto. Então, alguns de vocês conhecem a metáfora do iceberg, que fica o pedacinho do iceberg para fora, e embaixo tem um montão de gelo gigantesco, que está abaixo da superfície. E a maioria dos psicólogos e professores espirituais vão se referir a abaixo da superfície tem um sistema de crenças que é a mente inconsciente. Pela perspectiva de Jesus, ele tem uma forma diferente de ver isso. Ele basicamente vê que tem essa mente amada e iluminada, é tão brilhante, pois foi criada por Deus, então a mente é tão brilhante e tão vasta. Daí tem um ponto pequenino, um pontinho pequeno e preto, e todo o tempo e espaço, e o ego está nesse pontinho, o que o Jesus chama de buraco pequenininho. Então, o propósito, que você pode dizer que é o perdão, é deixar a luz fluir sobre esse pequeno furinho de escuridão. E tudo vem a ser luz quando a gente deixa esse buraco ser dissolvido, ser desfeito, ser exibido. Então, essa série que a gente vai ver vai seguir essas 3 mulheres, a Ada, a Laila e a Sevgi, que são melhores amigas. E o que ajuda a gente sobre ter essas 3 personagens nos mostrando o caminho, elas se amam, elas gostam de conversar umas com as outras, elas são muito transparentes. Elas tentam esconder um pouquinho os seus sentimentos, mas porque elas são melhores amigas, elas têm uma coisa abaixo, que é esse amor profundo, que permite elas irem através dessa experiência de cura. Você vê, elas têm uma conexão. E eu diria que essas 3 são o que o curso diz que é um relacionamento santo. Elas têm suas dores, suas mágoas e têm suas lutas, que é parte do projeto da condição humana. E elas estão lá umas para as outras e elas não estão fazendo um enorme esforço para esconder sua dor. Claro que tem alguma coisa escondida indo por ali, alguns segredos, mas é o que aparece em todos os relacionamentos do mundo. O propósito é limpar o que está escondido, limpar o que é privado. E é isso que vai se passando. Daí eu estava no curso em Milagres pedindo para Jesus me dar alguns recortes
antes da gente ver esse filme juntos, essa série. E eu estava particularmente interessado numa explicação sobre o tempo linear, porque a maioria de nós, todo mundo, conhece essas fricções que acontecem nas relações interpessoais. As fricções nas famílias, no lugar de trabalho, as fricções entre os países e vizinhança. Isso acho que está bem na consciência de todo mundo, está bem claro. Mas o que está acontecendo abaixo, né, que sustenta essas fricções, que ficam nesses personagens do tempo e espaço? Bem, isso é o que Jesus tem para dizer através do capítulo 13. Você pode se segurar no passado só através de culpa. Então, até essa primeira linha nos diz bastante. Só através da culpa é que podes te apegar ao passado. Quando você pensa nos teus relacionamentos, quando tem uns buracos, ou um senso de tentar controlar, tudo isso é essa tentação de se segurar no passado, através da culpa. E você pode lembrar isso através dessas interações. Quando as pessoas questionam teus motivos, quando elas questionam seus valores, seu comportamento e tuas ações. Por que você fez isso? Ou quando eles começam a trazer, esse não foi o jeito que nosso filho ou filha deveria se comportar. Ou essa não é a forma que um pai ou mãe deveriam se comportar. Tem um monte de expectativa que empacotam esses papéis através do conceito próprio. Então, só através da culpa é que pode se apegar ao passado. E isso lembra que o passado que você percebe sempre está vindo através da tua projeção de culpa. Se você não tiver culpa na sua mente, quero dizer, zero culpa, daí o mundo desaparece. Você não tem necessidade do mundo. Para que você vai querer o mundo? Porque se você não tiver culpa na tua mente, então você já só será o perfeito amor, a perfeita luz, a perfeita alegria, a perfeita felicidade. Esse mundo não é realmente necessário se você sabe quem você é. Esse é só a parte do treinamento, é o lugar de treinamento para lembrar quem você realmente é. É temporário, não é para sempre. Então, Jesus diz que através da culpa se estabelece que serás punido pelo que fizeste e depende, portanto, de um tempo unidimensional procedendo do passado para o futuro. O que você disse, Jesus? Do que você chamou esse mundo? Um tempo unidimensional, percebido do passado para o futuro. Agora a gente pode ver por que é tão difícil? Claro, se a gente está dormindo e acredita num tempo unidimensional, imagine que, primeiro, o tempo realmente não existe. E segundo, é simultâneo e multidimensional. Imagine que o tempo é simultâneo e a gente percebe ele como uma linha dimensional, linear. Nós acreditamos nesse mundo que o tempo vai do passado para o presente, para o futuro. E Jesus diz, nossa, que trabalhão. E ele mesmo diz, do passado para o futuro. Ninguém que acredita nisso pode compreender o que sempre significa e, portanto, a culpa não pode deixar de privar-te da apreciação da eternidade. Quero dizer, vamos encarar quando a gente põe a música da Whitney Houston, And I will always love you. Nossos corações dizem, eu sempre vou amar você. Daí Jesus diz, para um pouquinho, vamos parar um momentinho.
Ele diz, ninguém que acredita nisso, um tempo com uma dimensão, pode entender o que always, sempre, significa. A gente se sente bem, sentimentalmente, sempre, para sempre, para a eternidade. É o melhor cartão de Dia dos Namorados. Eu vou te amar para sempre, sempre. E Jesus diz, bem, enquanto você acreditar num mundo com tempo multidimensional, você não vai ter a capacidade de entender o que sempre significa. Sim, você foi criado imortal por Deus. Você é um ser imortal, de luz e amor, e ainda assim, enquanto você acreditar em um tempo linear, dimensional, passado, presente e futuro, daí você não vai saber o que sempre significa. A culpa, então, é uma forma de manter o passado e o futuro em tua mente para assegurar a continuidade do ego. Vou dizer isso de novo. A culpa, então, é uma forma de manter o passado e o futuro em tua mente para assegurar a continuidade do ego. Então, o que a gente realmente está mexendo aqui é que a gente tem uma questão com o tempo. Realmente, o momento presente é um caminho para a eternidade e agora é o mais perto da aproximação que esse mundo oferece. E quando a gente é viciado no passado e no futuro, nós estamos tentando perpetuar o ego e perpetuar a culpa, porque realmente tempo não é uma dimensão. Isso é só uma crença egóica. O ego inventou isso. O passado e o futuro estão esmagando o presente momento para tentar fazer um falso senso de realidade. Na eternidade não tem passado, presente e futuro. Só tem agora. Só tem o que é o agora. Então, o que parece ser a nossa vida humana, tudo que a gente vê através dos nossos 5 sentidos, o que a gente acredita e que faz parte desse passado, presente e futuro, estão atuando em termos como corpos. E os corpos sempre estão falando sobre tempo. Quem é você? Da onde você veio? O que você faz para viver? Quais são seus goals para o futuro e suas ambições? Isso não tem sentido. É uma quantidade de coisa que não tem sentido nenhum. Isso não vai pegar a gente e fazer a gente acordar do sonho quando a gente só está conversando sobre o passado e o futuro, com todas as nossas palavras, porque isso simplesmente significa que os nossos pensamentos são sobre o passado e o futuro. Agora você pode dizer que, até se você dá uma olhada no tempo e você diz, e se não fosse uma dimensão só? E se tudo que a gente está percebendo seja só uma versão do mesmo ego? Então a gente pode dizer, a árvore da minha família, a minha constelação familiar, a história familiar está vindo de volta. E isso foi o que aconteceu com minha bisavó, foi o que aconteceu com meu bisavô, do lado da minha mãe ou do lado do meu pai. E foi o que aconteceu com meu avô e com a minha avó do lado da minha mãe. E aqui é o que está acontecendo com o que aconteceu com a minha mãe e o meu pai. E agora o que eu estou passando é totalmente conectado. Bem, essas crenças escuras sobre o ego vão rolando por gerações, no que pareceria ser um tempo linear, mas é a mesma coisa. Alguns de vocês podem ter notado que até o que parece ser dessa vida, como personalidade, você pode ter notado alguns padrões e algumas questões que estão sendo repetidas
uma vez e outra vez de novo, em formas diferentes, mas os padrões continuam lá. Alguém já estudou astrologia? Sim, o que vocês acham que é astrologia, se não padrões? Alguém olhou as coisas sobre numerologia? Do que vocês acham que numerologia fala sobre, que não sejam esses padrões? Alguém olhou sobre constelação familiar? Do que se trata a constelação familiar? Padrões. Não importa, ninguém foi para regressão de vidas passadas, onde você foi hipnotizado e foi para trás, começou a olhar nas vidas anteriores? Padrões. Daí Jesus está dizendo, muito bem, estou feliz porque vocês estão interessados em padrões. Porque os padrões todos vêm da crença de vocês em tempo unidimensional. E os padrões são projetados como um filme. E quando você vai no cinema assistir um filme, conscientemente você sabe que você só está assistindo alguma coisa que foi filmado e editado e produzido, e você só está assistindo um monte de imagens na tela que foram produzidas por um material que foi gravado anteriormente, certo? E se você vai no cinema e eles dizem vocês vão ter uma ópera ao vivo, ou a gente vai ter um teatro ao vivo, você diz, isso não foi gravado anteriormente. Isso está acontecendo agora. Como alguns de vocês pensam que eu realmente estou falando com vocês agora, num broadcast ao vivo. Bem, eu tenho que dizer para vocês que não tem diferença de uma coisa gravada anteriormente e ao vivo. Isso tudo é um plano pré-arranjado. E essas palavras são todas parte de um script, de um roteiro, que já foi escrito. E vocês estão revisando isso mentalmente e acreditando que estão vendo algo live agora. Mas eu não estou na realidade vivo. Esse corpo é só uma imagem do passado. E essas palavras todas são palavras do passado que foram trazidas. Nós estamos só olhando o passado. Todos nós estamos assistindo alguma coisa que já acabou e foi embora. Mas estamos imaginando que ainda está acontecendo. E Jesus está como, isso é o problema com uma dimensão de tempo. Vocês ainda estão acreditando que separação é real e que a atuação está acontecendo agora. E o que está sendo dito no curso é que nenhum instante singular o corpo existe de forma alguma. Tudo certo? Então, nenhum segundo, nenhum instantinho, o corpo existe. Ele está falando sobre uma revelação. Ele está falando sobre luz. Ele está falando sobre contato direto com o Criador. Que nenhum instante singular o corpo existe de forma alguma. Ele está sempre sendo lembrado ou antecipando. Você vê, é sempre um produto da uma dimensão. Agora imagine que agora mesmo seus avós estão com a gente. Bem aqui, bem agora. Imagine que seus pais estão aqui. Você pensa que você está aqui sem seus pais, mas e se eles estiverem aqui também? E se os seus bisavós e todas as gerações estiverem aqui agora? Isso é muito quântico. Imagine que só se todos somos uma mente e que todas essas imagens estão aparecendo simultaneamente nessa mente. E daí você pode dizer, isso é de explodir a mente.
É surpreendente. Sim, e realmente é onde Jesus está nos levando. Se tua mente não está explodindo, ela vai explodir. Se você continuar seguindo Jesus, ele vai explodir a mente tão aberta que você vai entender que a última característica do professor de Deus é mente aberta. Não dá para ficar mais aberta que Jesus. E Jesus tá assim como eu sou você e você é eu. E nós somos o mesmo ser. E nós sempre fomos o mesmo ser. E essa é a descoberta mais feliz. Oh, meu Deus, eu sou Cristo! E eu nunca fiz nada errado na vida, porque eu sempre tenho sido Cristo. E eu sempre vou ser. Daí a gente começa a ficar aberto a esse sempre. Mas o que a gente vai ver nessa série nós vamos assistir os personagens principais entrarem numa transformação, onde o que eles pensavam que estava errado nas próprias vidas não era exatamente o problema. Nós vamos ver através das mulheres que são casadas e que têm essas dificuldades no que parece ser um casamento no mundo, onde duas personalidades estão casadas. E vai ter outra que ela é solteira, mas ela foi diagnosticada com câncer. Então, nós temos uma mulher solteira que foi diagnosticada com câncer e nós temos duas mulheres casadas. E essas 3 melhores amigas estão entrando em uma transformação de consciência, onde elas começam a entender que o amor dentro delas é mais forte do que o ego está apresentando para elas. A luz dentro delas é mais forte do que os ares que estão se apresentando para elas. Isso não é uma coisa maravilhosa para todo mundo? Nós estamos prontos para assistir essa série juntos? Talvez 7 horas de filme onde a gente pode sacar que tem muito mais que o que a gente acredita que realmente está acontecendo. Nós temos só uma pequenininha forma de acreditar e nós estamos fixados nesse unidimensional tempo. E é onde a gente sempre esteve. E na verdade é muito mais. Então, porque esse é um turco, a gente vai chamar de minissérie turca, eu vou dizer alguns dos nomes dos personagens. Porque quando eu vi esses nomes, eles não eram nada familiares para mim. Daí é por isso que de vez em quando eu tenho um momento para pensar qual é o nome dessa. Então, as 3 melhores amigas são Sevgi, Ada e Lala. E nós vemos que tem um homem na série e ele vai ser o guruzão. É aquele que vai mostrar que tá tudo bem deixar o passado ir e que tá tudo bem se mover dentro de sentimentos que doem, sensações que doem. E tá tudo bem se abrir para o amor, para a totalidade, para a luz. E o nome dele é Zaman, o guru. E temos Sevgi, Ada e Laila. Ada é uma cirurgiã, Sevgi é uma advogada e Leila é uma esposa com um espírito muito livre. E nesse filme eles começam em Istambul, mas elas vão viajar para uma cidade na praia, na Turquia, chamada Ayvalık. E eu gosto disso, porque quando a gente entra numa jornada de cura,
Elas têm que deixar a cidade familiar para ir numa cidade de praia, que é cheio de sol e água e é quente. E eu acho que isso é um símbolo do bem-estar. Nós temos que ir além do que a gente está identificado com a nossa vida na Terra, para deixar o Espírito usar os símbolos para nos virar para a luz e naquele calor. É isso que aquela cidade na praia simboliza para mim. E elas entram numas sessões, e o que essas sessões fazem é deixar as coisas do passado virem à superfície. Então, toda essa interpretação do que vem à tona vão ser trazidas e questionadas. O que elas percebem que é o câncer. E a percepção de uma tumultuada relação cheia de conflitos e fricções. Essas são todas partes da percepção do ego. E daí, quando você permite que os pensamentos escuros, que estão lá nas profundezas, que você pode dizer que eles realmente são os que geram o modelo de uma dimensão, unidimensional, tudo isso vem para a superfície, para a cura. Daí a gente vai ver que essas pequenas constelações, como Ada, que é casada com o Selim, e ela tem um velho namorado, Toprak, que entra na jogada, fazendo um triângulo. E uau! Constelações triangulares são boas para a cura, porque elas trazem todo o ciúme, toda a inveja, tudo que poderia, seria, deveria, todas as tentações para pegar a pessoa certa como parceiro. Nossa, que viagem! Uma dimensão de tempo e você tem que pegar a pessoa certa como parceiro. E Jesus está como? Por favor, nós somos eternos e imortais seres. E você está tendo dificuldades sobre escolher nada. Você realmente está apaixonado por todo mundo. Mas você esqueceu que o tempo é simultâneo. E agora você pensa que é uma dimensão. E você está se esforçando com esses conceitos loucos. Sevgi é uma mãe chamada Muko. E a Sevgi vai encontrar um cara chamado Fico. Note que essa bela série, Fico é um doce de um homem. E ele tem a tendência de usar camisas com listras verticais. Eu estou usando essa em honra ao Fico. Fico é um fofo, um doce. Muitas vezes aparece nas cenas com listras verticais. Ele é como uma lembrança do Espírito Santo, tipo, fique vertical, fique em simultaneidade comigo. Não se embrenhe nesse unidimensional passado, futuro. Fique vertical, fique em pé. E a Leila, ela é casada com um cara bem sarcástico chamado Artum. E eles têm um filho chamado Sarp. Primeira vez que eu ouvi essa palavra. Sarp. E eu acho que a bisavó da Leila fará parte de algum flashback. Ela se chamava Eleni. Então, basicamente, esses são os dos personagens principais. Vocês vão conhecê-los muito bem, como vocês vão assistir isso. E é isso que eu gosto sobre as séries. Vocês vão assistir relacionamentos de todo dia. E como o Espírito Santo perde a cabeça desde os apegos, do controle, das expectativas, do que parece ser as relações do dia a dia, a fim de abrir o coração, a fim de liberar o passado, na finalidade de ser mais espontâneo
para estar mais no fluxo da guiança. E todo mundo vai ter que perder o autoconceito do que o que eles acreditam que é verdade nesse tempo unidimensional. As esposas vão ter que ter um bom olhar sobre o que significa ser uma esposa. As amigas vão ter que entender o que realmente significa ser boas amigas. Os maridos, os namorados, tudo está aberto para questionamentos nessa jornada de cura. Porque o que Jesus está dizendo é que você tem uma crença fixa em uma dimensão de tempo. E tempo não é o que você pensa que é. Não é uma invenção da dimensão. É tudo está acontecendo simultaneamente. E você está simplesmente percebendo um pequeno segmento da linha de tempo unidimensional que projeta a culpa. E você tem que deixar ir realmente o tempo. Você tem que deixar ir o tempo. Você tem que deixar ir, você tem que largar a mão de acreditar na crença do tempo linear. Isso que vai te levar à iluminação ou à autorrealização. Você, na verdade, vai ter que questionar e liberar a crença em tempo linear. Então, eu sei que alguns de vocês vão provavelmente dizer: isso é como pedir para um peixe questionar, duvidar da água. É perguntar para um peixe que está nadando pelo oceano: você está aberto para questionar a tua crença em oceano? Você está vendo? Para um ser humano, parece algo muito profundo. E essa série é bem profunda. Porque começa a perguntar, a questionar o que é aceitável, o que são as normas aceitáveis, as crenças aceitáveis, quando realmente Jesus está nos ensinando no curso que você tem que questionar tudo. Você não pode segurar nada que você acredita sobre o tempo, a fim de acordar do tempo. Então, sentem-se aí, desfrutem os 2 primeiros episódios e daqui a pouco eu vou aparecer para fazer uns pequenos comentários. Mas nós estamos entrando uma jornada profunda de cura, com Jesus nos levando para um bem profundo caminho dentro da nossa mente. Ok, até mais, já vejo vocês.